Irmãos, antes de eu iniciar o vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês que contribuíram com o Pix e que hoje me deu a possibilidade de eu conseguir comprar um celular. Muito obrigado, irmãos, por cada um de vocês, por acreditar no nosso trabalho, por confiar nos conteúdos que eu coloco, reconhecer o esforço que eu faço para trazer essa série de alertas para vocês. E vocês, através disso, me ajudaram com o Pix para que hoje eu realizasse o sonho de comprar um celular. Eu sei, irmãos, que diversas vezes eu me ajoelhei e chorei perante as dificuldades. E eu cheguei a pensar que não havia uma saída para essa série de problemas que eu vivo, para poder comprar uma coisa que é simples para muitos de vocês, mas para mim era um sonho quase impossível. Então, irmãos, eu me lembrei que no céu existe alguém capaz de cuidar de nós e colocar nas nossas vidas pessoas que são verdadeiros anjos do Senhor aqui na terra. Então, muito obrigado em nome do Senhor Jesus por tudo que vocês fizeram. Amém, amados? Muito obrigado. Irmãos, os sinais dos tempos chegaram. Nós sabemos que os dias já estão menores e estão dizendo que a contagem das horas diminuiu quase 6 horas a menos no nosso tempo normal. E isso é bíblico, irmãos. Se vocês não acreditam, basta observar com atenção como os dias estão passando mais rápido e porque mal saímos do fim do ano e já estamos nos aproximando dele novamente. A lua, ela inverteu sua posição e o sol está esquentando cada vez mais e emitindo ondas eletromagnéticas mortais para a Terra. Os cientistas, a cada dia, alertam mais que um buraco feito no Sol é tão grande que cabe 400 planetas Terra. Para completar, irmãos, uma grande anomalia está localizada em cima do Brasil, a mesma que dizimou o nosso amado Rio Grande do Sul e que agora ameaça a região sudeste. Então, irmãos, se formos olhar tudo isso, nós podemos observar e contemplar com nossos olhos espirituais como a vinda do nosso Senhor está próximo. Para completar tudo isso que eu estou falando e muito mais eventos que ainda nós não estamos tendo consciência de que estão acontecendo, o pecado atingiu níveis inimagináveis. E o que falta para acontecer agora é a aparição de seres extraterrestres. Então, irmãos, eu não sei qual virá primeiro, se são seres extraterrestres ou se será o filho da perdição. Mas, pelas notícias que eu recebi, é possível que nós veremos os alienígenas muito mais rápido do que se imagina. Vejam isso. Segundo o site de notícias Yahoo News, eles colocaram um noticiário dizendo que o Papa Leão abrirá arquivos secretos do Vaticano. Vejam, irmãos, que o Papa é uma figura central e decisiva para a conclusão das profecias da Terra. Esse leão, como eu já havia dito para vocês, gosta muito de coisas relacionadas ao ocultismo, às sociedades secretas e aos intraterrenos. Pois é, à medida que aproximamos do fim dos tempos, vemos como as coisas começam a tomar um novo rumo e agora, com base no que o ex-conselheiro do Vaticano está dizendo, o leão
estaria muito interessado nessas manifestações de OVNIs e ajudará os entusiastas desses fenômenos a obter qualquer acesso que for necessário. Eu vou colocar um vídeo para vocês, ele está dublado, mas eu vou pausando e comentando com vocês. Vejam agora esse vídeo. Acham que este novo Papa realmente ajudará os entusiastas de OVNIs e outros a obter acesso a quaisquer segredos que se escondam sobre o Vaticano? Eu acredito que sim, acredito que ele tem uma história, assim como Leão XIII que o precedeu. Na verdade, na tentativa de estabelecer a relação entre a vanguarda da ciência e os conceitos teológicos fundamentais mais profundos de uma dimensão metafísica. Ouviram isso? O Papa, segundo ele, tem interesse em outra dimensão de outros mundos. O que isso significa, irmãos? Significa que ele sabe que algo existe e que não sabemos o que é, mas existe. E ele tem interesse em descobrir mais sobre esse assunto. Lembrando que o Papa Leão XIII, seu antecessor, ele tinha muitos interesses nessas coisas, assim como os Estados Unidos, através de Trump, que chegou a dizer para os repórteres sobre aquelas aparições que teve lá, eu acho que foi ainda esse ano, dos OVNIs, vocês se lembram? Então ele disse que já estava passando da hora do povo saber a verdade. Então vamos voltar ao vídeo. Isso não é aceitável à maioria das pessoas. Essa é a chave para este homem. Ele é uma pessoa que quer unir ciência e teologia para poder trazer a Igreja Católica para o século XXI, para que possamos começar a ajustar as instituições do nosso planeta para lidar com a realidade de que existe uma civilização extraterrestre não humana que nos cerca. Misericórdia! Sangue de Jesus tem poder. Vocês ouviram isso? Esse Papa acredita em outros seres vivos que estão em outras dimensões. Então ele não quer saber se eles existem. Ele já sabe que eles existem e quer manter contato. Tanto ele quer unir a ciência e teologia e a igreja para que possamos começar a ajustar as instituições do nosso planeta para lidar com essa realidade extraterrestre não humana. Misericórdia! Vocês ouviram isso? Prestaram mesmo atenção? Vamos ouvir novamente. Isso não é aceitável à maioria das pessoas. Essa é a chave para este homem. Ele é uma pessoa que quer unir ciência e teologia para poder trazer a Igreja Católica para o século XXI, para que possamos começar a ajustar as instituições do nosso planeta para lidar com a realidade de que existe uma civilização extraterrestre não humana que nos cerca. Unir a Igreja Católica, ajustar as instituições para o contato. Foi isso que nós ouvimos. O ex-assessor do Vaticano disse isso com todas as letras. Então, esse Papa, ele é a figura que vai ficar encarregada de revelar o grande engano. Parece que ele é o Papa que vai unir essa ponte que estava faltando, trazendo isso para o mundo. Isso vai ser mundial, irmãos. E a igreja vai fazer parte ativa desse processo. Em breve, esses falsos pastores das campanhas de prosperidade, eles com certeza vão aderir a essa ideia. E aí, irmãos, é só a misericórdia. Porque eles estarão lidando diretamente com o próprio. Isso aí. Irmãos, isso é demoníaco. Segundo esse assessor, conselheiro do Vaticano, ele vai trazer esses OVNIs e seus enganos para a igreja. Irmãos,
Na palavra do Senhor está escrito que à medida que aproximássemos do fim dos tempos, nós veríamos coisas assustadoras e grandes sinais no céu. Por isso, irmãos, que as aparições elas estão cada vez mais frequentes. Estamos vivendo a profecia em vias de concretizar o seu cumprimento. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vamos continuar ouvindo. Vêm e vão do nosso planeta, pelo menos desde a detonação da primeira explosão nuclear em 1945. Então, eu acho que ele será o Papa da Revelação. A Igreja tem uma responsabilidade fundamental. A coisa só está piorando, irmãos. Misericórdia! Eu avisei, lembram? Lembram que eu avisei que esse leão, ele gostava dessas coisas místicas? Olha aí, vocês ouviram o que ele disse? Eu acredito que ele será o Papa da Revelação. Foi o que ele disse. Agora, vocês precisam de entender que no Vaticano existem milhares de provas documentadas de contatos com esses seres de outros mundos. Se é que vocês entendem, seres de outros mundos. E isso, irmãos, vem de encontro com aquele vídeo que postei sobre a Arca da Aliança, onde Mel Gibson nos revela que dentro do Vaticano, isso está documentado, irmãos. Teve o podcast dele e nesse podcast ele falou, não sou eu que estou falando. Ele falou que dentro do Vaticano existe uma biblioteca com portas de bronze, cobre e chumbo, com milhares de quilômetros para dentro da Terra. E também existem milhares de livros contendo informações que, se fossem reveladas, iriam destruir a fé e a religiosidade das pessoas, devido aos perigos que aquilo apresentava. Pois é, eu acredito que houve comunicações com esses seres de outro mundo dentro do Vaticano, e eles têm provas, talvez até mesmo a presença de alguns desses seres vivendo dentro do Vaticano. E, irmãos, há algum tempo atrás, eu tinha postado um vídeo aqui no canal e eu acho que para não dar problemas de direito autorais, de conteúdo repetitivo, eu tinha colocado um vídeo onde um papa, eu não estou me lembrando o nome agora, mas eu vou deixar escrito aí, ele mantinha contatos com seres de outros planetas. Irmãos, ele mantinha esses contatos. Me parece que ele viu uma nave e viu um ser que disse que era de outra dimensão ou de outro planeta. Eu não me lembro, irmãos. Mas eu sei que esse Papa, ele manteve contato com esse ser durante muito tempo. E isso está documentado. Isso não é uma fake news, porque está documentado. E existe este documentário aqui no YouTube. Então eu acho que eu vou deixar. Eu não posso deixar o link. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Então é certo isso que Mel Gibson disse. Lembram também, irmãos, dessa teoria que eles estão falando que Caim ainda estaria vivo? Pois é, muitas informações, irmãos, têm surgido de que Caim vive dentro do Vaticano, sob intensa proteção. Isso, irmãos, são suposições que podem se tornarem verdades. Mas, segundo informações, um padre teria revelado isso para um estudioso bíblico que estaria fazendo um documentário
dentro do Vaticano. Então, irmãos, me parece que Caim, o Vaticano de alguma forma conseguiu aprisionar o Caim e ele vive seguro ali dentro do Vaticano e em troca ele passa muitas informações, coisa que nem nós sequer imaginamos, porque o Caim, irmãos, ele esteve presente no Jardim do Éden e estará presente até o fim dos tempos. Então, se isso for verdade, imaginem a série de informações que ele não passou. Mas, irmã, será isso verdade? Será que você não está confundindo as coisas? É algo a se pensar, irmãos. Visto que não existe na Bíblia como ocorreu a morte de Caim, e nas escrituras judaicas eles falam sobre a marca de Caim e sua punição para vagar o mundo por toda a eternidade até o dia do juízo. Então, suposições existem de que o Vaticano teria capturado ele para o proteger enquanto ele falava o que sabia. Então, irmãos, nada sabemos. As coisas estão chegando para nós de uma maneira muito abrupta. Então, é bom começarmos a prestar atenção nessas informações com cautela, sem desprezar nenhuma delas. Como está escrito, examinai todas as coisas e retenha o que for bom. E é o que nós estamos tentando fazer. Na Bíblia fala, irmãos, que muitas informações, elas foram seladas até o tempo do fim, porque ainda não era o tempo de serem reveladas ao mundo. Mas no tempo certo, elas viriam a público. Então as coisas começaram a surgir para que todos vejam. Vamos continuar no vídeo. Agora, está claro, como eles disseram, que muito mais cedo do que havíamos previsto descobriremos que existe vida em outras partes do universo. E, portanto, chegou a hora de começar aquela conversa importantíssima sobre as profundas questões filosóficas e teológicas que são colocadas à nossa família pela descoberta de vida em outras partes do universo. Irmãos, vocês entenderam isso? Ele está dizendo que muito em breve saberemos que existem vidas nesse universo que não são humanos, são alienígenas, ou seja, anjos caídos, ou melhor, isso aí. Nesse universo, irmãos, você tem duas formas de entender. Nesse universo que nós estamos, aqui nesse mundo, nesse universo de coisas que nós convivemos, podem ter pessoas que não são humanas, trocando informações conosco, andando conosco, convivendo conosco, vivendo conosco, e na verdade são alienígenas. E também podemos entender nesse universo, esse que nós olhamos para cima. Lembrando que no final do ano passado, houve uma audiência pública nos Estados Unidos com os maiores especialistas desse assunto OVNI no mundo. Eu tinha também colocado um vídeo, mas tive que excluir. O objetivo dessa audiência, irmãos, foi entender melhor a natureza desses avistamentos e as potenciais implicações para a segurança nacional. Essas iniciativas refletem um crescente interesse do governo e do público em relação a esses fenômenos, incluindo, vamos dizer, a possibilidade de que alguns possam ter origem extraterrestres. Então vamos continuar ouvindo.
Esse é o momento que chegamos agora, e este será o Papa que governará a maior denominação do nosso planeta, de 1,4 bilhões de pessoas, para inaugurar esta realidade maior e integrá-la ao nosso senso de nós mesmos no universo. Em poucas palavras, irmãos, o resumo de tudo isso que esse assessor do Vaticano falou: o engano se aproxima. Embora a Bíblia ela não mencione alienígenas, assim, para nós, ela lança luz sobre seres de outro reino espiritual. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que estão nas esferas espirituais. Esses seres, irmãos, não são outros senão demônios ou anjos caídos. Eles têm interagido com a humanidade desde o início dos tempos. Muitas coisas foram tiradas da Bíblia. Mas de onde vocês acham que vieram os gigantes, os nefelins? Olhem lá para vocês verem. Quem são os filhos de Deus que vieram ter com as filhas dos homens? Então, este reino espiritual, irmãos, ele existe. Só que frequentemente, ele é mal compreendido e confundido com uma existência alienígena, e não é isso. Eles fazem parte da história humana e do sistema de crenças que foi colocado aqui. Essas entidades espirituais, frequentemente chamadas de alienígenas, extraterrestres ou irmãos galácticos, seja lá o que for, nada mais são do que anjos caídos. Ou isso aí que eu estou escrevendo, disfarçados de seres de outro mundo. Que possam ter vindo à Terra para transmitir sabedoria e conhecimento aos humanos e se misturar com eles. Vejam que essa teoria ela se alinha com a tentação de conhecimento que Satanás usou para enlaçar a Eva, demonstrando a influência que eles têm sobre os humanos e que nós somos para eles como iscas. Isso, irmãos, é um lembrete assustador de quão facilmente podemos ser atraídos por promessas de conhecimento e poder superiores, igual o Elon e tantos outros que falam que quando eles estão lidando com a IA, eles estão lidando diretamente com essas coisas. Vocês sabem. Então, muitas coisas existem, irmãos. Vocês estão vendo como as coisas estão caminhando? Eu falei para vocês logo no início, quando o leão ele foi eleito, eu falei para vocês que existia uma história de que o leão ele gostava desse tipo de coisa assim, de coisas estranhas, de conhecimentos esotéricos, de comunicação com seres dimensionais. Eu falei para vocês. E olha que interessante, o homem está falando que é verdade. Então, irmãos, dizem que existe uma colaboração, um acordo entre governos e essas entidades espirituais. E isso não é um fenômeno recente. Nós sempre vemos alguém que é ex-militar, sempre é ex. Vocês já perceberam, irmãos? É ex-militar, ex-coronel, ex-comandante de não sei onde. Nunca eles estão na ativa. Eles sempre foram e não são mais. E resolveram abrir o bico. Então, eles sempre alegam que esses seres estão trabalhando com os governos do mundo. Eles estão alinhados, trazendo novos conhecimentos e descobertas que catalisaram, vamos dizer assim, a Revolução Industrial. Então, irmãos, isso sugere para nós que esse relacionamento
de humanos com essas entidades, isso ocorre há muitos e muitos e muitos e muitos anos, há centenas de anos, talvez há milhares de anos. Então, eles acreditam que essa colaboração que existe entre os humanos e esses seres vai se culminar em um grande engano com a ascensão do anticristo. Eu sei que existem previsões de que esses seres eles começariam a aparecer na Terra a partir do ano de 2026. E falta muito pouco, irmãos. Por isso que eu iniciei o vídeo falando para vocês de como os tempos estão avançados. Vejam, irmãos, que outro dia era o Natal. Daqui 5 meses, praticamente, é Natal novamente. Então, isso está para acontecer em breve. Tem um famoso pastor americano, se eu me lembrar o nome, eu vou colocar aqui no vídeo. Ele disse que tinha recebido uma visão do Senhor, aonde a terra ela seria invadida por esses seres, com 2029 sendo o clímax de sua manifestação. Inclusive, irmãos, essas previsões elas se alinham com a visão de Daniel do fim dos tempos. O que ele falou? Ele revelou um reino final, simbolizado por pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Irmãos, pés de ferro está ligado a IA, aos robôs, e pés de barros está relacionado aos humanos, representando aí uma mistura de elementos demoníacos, geneticamente modificados, vamos dizer assim, para não ficar muito agressivo, híbridos. Lá em Daniel 2,43, ele afirma o quê? Como viste o ferro misturado com barro de cerâmica, eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Essas imagens, irmãos, sugerem uma colaboração entre forças demoníacas e a humanidade, prenunciando a ascensão do anticristo. Então, irmãos, nós, como Igreja de Cristo, devemos permanecer vigilantes com qualquer um que faça milagres sem fidelidade bíblica ou obediência a Jesus. Por que isso, irmã? Porque daqui para frente, irmãos, a coisa, irmãos, está tão avançada que eu já falei para vocês que essa nova IA, que ela vai chegar, isso em breve, é questão assim de meses talvez, ela vai ser tão desenvolvida, irmãos, vai ser uma coisa tão sobrenatural que nós jamais saberemos quem é humano e quem não é mais, irmãos. Talvez essa seja a mistura. Muitos vão se apaixonar por máquinas, por robôs. Irmãos, eu vou passar um vídeo rapidinho, só para vocês terem a noção de como que vai ser essa nova inteligência artificial. Eu acho que ela foi criada pela Google, me parece que é Veo 3. Não sei se é assim que pronuncia, irmãos. Se não for, vocês me desculpem. Mas vejam como é a expressão da pessoa que está, da inteligência artificial, a expressão facial, os movimentos dos olhos, o sentimento que ela exprime e mais, irmãos, a voz. Tudo criado por inteligência artificial. Esse vídeo que eu vou soltar aí é de um comercial para shampoos. Vejam que agora os humanos vão ter que disputar com a IA para poder pegar um serviço e não vai ser interessante, porque é claro que quem cria
um vídeo feito pela IA não vai gastar o tempo pegando um ser humano, não é, irmãos? Além de ser mais caro, além de ser mais difícil, ter que treinar, para eles não vai valer a pena. Então, vejam e tenham a experiência do que vai ser daqui para frente. Eu estou assim chocada. Vejam e em seguida a gente continua com o vídeo. Oi, meus amores! Sou uma influencer EA e Gabriel escreveu um prompt para divulgar o shampoo que eu uso. Pensem comigo, irmãos. Se isso não é verdade, vocês não estão vendo o movimento aí das mães de filhos rebornes? Agora já apareceram homens rebornes, mulheres. Tem mulheres se casando com isso, irmãos. Homens se casando com bonecas. Então a coisa é séria, irmãos. Vocês precisam de acordar, porque isso é sério. Eu sei que muitos vão me contradizer. Não tem problema, irmãos. Eu sei que eu estou com as minhas mãos limpas. Quando eu chegar diante do Senhor, elas não vão estar sujas de sangue inocente, porque as revelações que eu recebo, eu passo para vocês. Eu estou transmitindo com tanto esforço, irmãos. Louvado seja Deus por cada um de vocês que Ele colocou no meu caminho e que me deu condição de ter um celular, irmãos. Vejam, irmãos, que durante esses quase 10 anos de canal, eu trabalhei sobre esse jugo maligno, fazendo a obra sem ter condições. Vejam como são as coisas de Deus, irmãos. E agora Ele colocou irmãos comprometidos comigo, que realizou o meu sonho. A minha mãe, quando eu falei com ela, eu consegui o dinheiro, ela se emocionou, ela chorou. Porque... Então vamos continuar, irmãos. Eu sou uma pessoa muito fácil de se emocionar. E eu não acho certo dividir isso com vocês. Então vamos lá, irmãos. Vocês estão prestando atenção como isso está sendo desenhado diante dos nossos olhos? Olha o que Daniel falou para o fim dos tempos acontecendo, irmãos. O ferro se misturando com o barro. Pessoas de carne e osso, feita à imagem e semelhança do Senhor, se apaixonando por máquinas. Por mais que elas sejam desenvolvidas, hiperinteligentes, são máquinas. Então eu acredito, irmãos, que esses eventos que estão se desenrolando nesse ano, porque começou no início com aqueles seres que foi avistado em Miami e depois aqui no Brasil. Vocês se lembram? Vejam que foi como falei para vocês, o que acontece nos Estados Unidos sempre acontece aqui. Então, irmãos, vocês estão vendo certos movimentos lá? Essa batalha que Trump está passando. Vocês viram que o Elon veio como um cordeirinho pedir perdão para o Trump? Eu não falei para vocês, irmãos, que aquilo podia ser duas coisas. Ou ele queria dar o salto, ou ele estava fazendo aquilo para desviar o nosso foco para outra coisa. Ninguém sabe por quê. Então, em breve, isso vai chegar aqui, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu espero que chegue. Porque viver nesse lugar está simplesmente difícil. Não tem como, irmãos. Eu fiquei sabendo de tantas coisas e agora vou precisar de ter tentar passar o que eu fiquei sabendo para vocês, que é muito grave, irmãos. Eu fiquei em profunda depressão. É coisa muito grave. Que planejaram
aqui para esse lugar e que já vai começar o final do ano. Não duvidem, a não ser que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos venha para cá, se o povo acordar. Então, irmãos, isso faz parte de um laço espiritual que nós temos com os Estados Unidos. Depois, em outro vídeo, eu vou explicar para vocês. Então, surge lá, depois vem para cá. Então, isso é a aproximação do fim dos tempos. Por isso que nós devemos estar preparados e permanecermos vigilantes aos enganos dessas entidades espirituais, que, sob o disfarce de alienígenas, eles vão desviar a humanidade do verdadeiro caminho de Deus. É um lembrete profundo da importância do discernimento e da sabedoria nesses tempos e da necessidade de nos alinharmos com o caminho estabelecido pelo nosso Senhor, não por entidades que buscam nos desviar. Agora, irmãos, eu pergunto para você, para cada um de vocês isoladamente, o que você tem feito pela sua salvação? Todos os sinais estão aí. Só faltando o filho da perdição, que é o anticristo, para ser revelado e trazer a falsa paz mundial. Irmãos, os seres humanos têm vivido a vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. As pessoas, as famílias, elas não têm respeitado ao Senhor e têm vivido conforme a vontade da carne e não conforme a vontade do Senhor. Só, irmãos, que em breve tudo isso acabará. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Por isso que o tempo do fim é chegado. E é preciso despertar enquanto é tempo. Nós temos que orar muito, muito, mas muito mesmo. Porque o pior virá e todo olho verá. A porta da graça, irmãos, ela vai se fechar. O pecado está fazendo cumprir o Apocalipse e seus selos. Vejam que o mundo está sob uma forte influência do mal. E esses filhos das trevas, eles não hesitam em nos atacar. O mundo, irmãos, ele está sobre essa influência do mal. Se as pessoas ouvissem a voz do Senhor, elas teriam mais tempo. Mas elas são rebeldes, irmãos, e por isso sofrerão. Nós estamos nos dias de Noé. Todas as nações, elas serão levadas ao chão por desobediência, pois elas seguem conforme a carne e não os mandamentos do Senhor. Vejam que o evangelho, ele foi pregado em todo o mundo, mas as pessoas negam o evangelho. Então é como está escrito, o Deus desse século, ele enganou a muitos. O ministério do engano está operando com força na terra. Os anjos já estão tocando as trombetas. Então cabe a cada um querer ouvir. Por isso, irmãos, que esse leão, ele vai trazer esse engano agora. Ele vai apresentar esses seres de outras dimensões, de outros planetas. E pasmem, irmãos, eles serão recebidos com aplausos, com festas. É isso que vai acontecer. Então vocês precisam ficar alertas e se prepararem para essas coisas que estão chegando. Por isso que eu vou deixar esse alerta. Se você estava a dormir, eu espero que o Senhor te acorde o quanto antes, pois haverá um tempo que não haverá mais tempo. Irmãos, eu espero que vocês se preparem, que vocês busquem ao Senhor aqui nesse lugar, enquanto ainda pode. Porque em breve, irmãos,
a própria Bíblia, ela será proibida aqui. Escutem o que eu estou falando. Então, os tempos não estão fáceis, irmãos. Eu espero que o Senhor, Ele venha proteger cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.